Olá, seja bem-vindo ao Rádio Intensivo. Nessa nossa última aula, aula do curso de Radiografia e Tomografia de Tórax para profissionais de saúde, eu gostaria de agradecer a presença de vocês nesse curso. Espero que esse curso tenha sido um divisor de águas para cada um de vocês. Espero que a curva de aprendizado tenha sido diminuída ao longo desse curso. E nessa nossa última aula, eu vou discutir com vocês o trauma torácico, a avaliação dos arcos costais e principalmente vamos discutir um caso clínico na prática. Vamos discutir na prática. Eu vou deixar disponível para vocês a aula em PowerPoint e o caso eu vou disponibilizar em Daikon para que vocês possam recorrer a todo momento aos casos, aos achados e colocar em prática tudo que a gente viu no longo desse curso. Bom, quando a gente fala de trauma torácico, a gente precisa entender quais são os meios ou métodos de diagnóstico que eu posso utilizar para fazer essa investigação. Tá? Então, os principais meios de diagnóstico por imagem são a radiografia simples, a tomografia computadorizada e a ultrassonografia. A ultrassonografia ela apresenta um papel bastante relevante na urgência, principalmente pelo médico assistente que demanda uma certa experiência e ele pode, ali no trauma torácico, avaliar principalmente dois cenários. Seria o cenário de derrame pleural por hemotórax e, eventualmente, um pneumotórax utilizando uma técnica chamada de point of care. Eu não vou adentrar a ultrassonografia, já que essa é uma especialidade muito mais associada à experiência médica do que os outros métodos que eventualmente a gente pode discutir como nosso objetivo de aula. Então eu vou falar principalmente sobre o papel da radiografia e o papel da tomografia computadorizada. Bom, a gente não avalia apenas as fraturas de arcos costais, tá? As fraturas de arcos costais não complicadas, elas raramente precisarão da utilização e do emprego dos exames de imagem, tá bom? Por quê? Porque se o paciente se apresenta apenas com dor após um trauma e não apresenta sinais de complicação, o tratamento ele é conservador, tá? Ele é conservador. Então o exame de imagem, na maioria das vezes, ele nem está empregado. Entretanto, quando a sua suspeita clínica passa por associações, que eu vou discutir com vocês quais são, ou complicações, os exames de imagem, eles precisam ser utilizados. E para gente poder dividir cada um desses cenários, a gente precisa avaliar um cenário clínico epidemiológico. Tá? Então, quais são as principais associações ou complicações das fraturas de arcos costais? Pneumotórax ou hemotórax, ou quadro de hemopneumotórax, que seria a associação entre os dois, as contusões ou lacerações pulmonares, que podem estar associadas a uma ruptura alveolar, presença de cistos, favelamentos, a ruptura diafragmática, que é um caso mais grave, geralmente uma cinemática maior está empregada, as fraturas de vértebras de coluna, seja coluna torácica, coluna lombar, coluna cervical. Nesse cenário, as fraturas das colunas lombar e torácica, principalmente. E avaliação de fraturas do externo também. Bom, uma outra
complicação ou associação são as fraturas que envolvem a cintura escapular. Então a gente precisa estar atento principalmente às fraturas da clavícula e da escápula, além das luxações da articulação acromioclavicular e externoclavicular. Bom, vamos lá. Os arcos costais são distribuídos em 12 pares verdadeiros, de 1 a 7, de 7 a 10 os falsos e de 10 a 12 os flutuantes. Os arcos costais superiores estão intimamente ligados às lesões que envolvem o plexo braquial e os vasos supraórticos, principalmente alterações que envolvam a subclávia. E também estão associados ao pneumotórax. Então, são traumas de alta energia. Os arcos costais inferiores, do 10º ao 12º, principalmente, estão associados ao trauma hepático, esplênico e renal. Epidemiologicamente, de 4º ao 10º são os mais afetados. E na grande maioria das vezes não apresentam sinais diretos de complicação. O 1º e o 3º estão fortemente associados ao trauma de alta energia. Quando eu tenho cenários diferentes de característica flutuante ou instável, principalmente quando em um mesmo arco costal eu tenho 2 fraturas. Eu estou diante do cenário de arco costal flutuante. Então, quando um mesmo único arco costal, ele apresenta 2 soluções de continuidades, fazendo com que eu tenha um segmento que seja descontinuado, eu caracterizo essa lesão como um arco costal flutuante. E o que seria o tórax instável? Seriam lesões dessa mesma característica em mais de 3 arcos costais adjacentes. Isso vai impactar principalmente na instabilidade de troca gasosa, tá? Da inspiração e da expiração. Bom, qual é o papel da radiografia? E quais são as incidências que a gente solicita? Bom, as incidências, elas variam muito da condição clínica do nosso paciente. Então, principalmente, são as incidências anterior-posterior ou PA. E elas, preferencialmente, precisam ser realizadas em pé. Mas por que AP ou por que PA? Porque depende da condição clínica que o paciente é observada. Se é um paciente grave, com colar cervical, outras fraturas, um politraumatizado, eu vou optar pela incidência em AP. Agora, se é um paciente clinicamente estável, ou de ambulatório, ou que tem um trauma já há 2, 3 dias e ele está andando, eu vou optar pela radiografia posterior. É um paciente que está mais estável e consegue realizar o exame em ortostase. Quando eu digo preferencialmente ortostase, eu estou querendo dizer para vocês, quando a gente faz a radiografia em pé, a gente aumenta a sensibilidade do exame. Por quê? Porque ele é um exame pouco sensível para avaliação de alguns cenários clínicos. Entre eles, o hemotórax e o pneumotórax. E, preferencialmente em ortostase, eu melhoro a minha sensibilidade para essas questões ou esses diagnósticos diferenciais. Eu digo isso por quê? Porque, veja bem, é só a gente entender a dinâmica. O que é o hemotórax? É o sangue. Em pé, o sangue ele vai se depositar nas regiões basais, nas regiões inferiores. Se estiver deitado, ele vai escorrer para o dorso. Então, eu posso diminuir a minha sensibilidade com o paciente deitado. E no caso do pneumotórax, o ar ele vai assumir um comportamento apical, superior, em pé,
Deitado, ele não assume essa característica. Ele acaba sendo dissipado e ele não vai assumir uma característica apical. Então isso dificulta a minha interpretação. Bom, quais são as radiografias dedicadas? As radiografias dedicadas são as radiografias oblíquas. Então eu tenho que pensar também se eu quero fazer o diagnóstico de fratura, eu preciso lançar a mão das radiografias dedicadas, que são as radiografias inclinadas 45 graus à direita ou à esquerda, a depender do lado afetado. Isso vai melhorar a minha interpretação dos arcos costais, porque aumenta o meu campo de visão, já que essa posição ela retifica os arcos costais, alivia a sobreposição e eu consigo eventualmente fazer o diagnóstico de soluções de continuidade nos arcos costais. O perfil, ou a radiografia, a incidência em perfil, ela é reservada e eu preciso indicá-la, solicitá-la quando eu suspeito de fraturas que envolvam a coluna vertebral e o externo. Então, quando eu quero avaliar o osso externo, eu tenho que pensar na radiografia em perfil. Até 50% das fraturas são perdidas na radiografia. Isso acontece porque pode ter fratura, e essa fratura ela ainda não desviou, ou essa fratura ela está sobreposta. Eu tenho uma grande quantidade de estruturas e ela pode se encontrar sobrepostas. A tomografia computadorizada é mais sensível, porque eu tenho duas características, que eu já vou dizer mais adiante. Bom, então qual é o segredo? O segredo para a gente poder avaliar a radiografia de tórax para arcos costais é a gente correr todos os arcos costais. Então a gente precisa avaliar todos os arcos costais, todo o córtex, toda a região cortical óssea. Não tem outro segredo, tá? A gente precisa. Então a gente precisa entender, principalmente, que os arcos costais ele tem 3 segmentos ou aspectos. Ele tem um segmento posterior, então posterior, 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 porque se articulam lá atrás com a coluna, através da articulação costo-vertebral. E ele tem outro segmento que é o segmento lateral, lateral, lateral. Ele tem um segmento anterior. O segmento anterior, ele tem uma redução da sua estrutura, porque aqui na frente ele se articula com o externo através das cartilagens costais. Então, eu não consigo individualizar as cartilagens costais na radiografia simples, porque radiografia não avalia cartilagem, tá? Então, todo trauma anterior, eu preciso reconhecer que a radiografia ela é pouco sensível para a detecção dessa região. E aí a tomografia ela está indicada. Uma outra estratégia que a gente pode lançar a mão é avaliar essa radiografia lateralizada. Então a gente pega a radiografia e lateraliza ela. Fica melhor para a gente poder avaliar os arcos costais, dar uma outra perspectiva, tá? Para a gente poder colocar eles lateralizados e a gente observar possíveis fraturas. E a tomografia? Qual é a vantagem da tomografia em relação à radiografia? Primeiramente, é um exame sem sobreposição. Os cortes são cortes transversais. Isso melhora a minha perspectiva. Eu posso lançar mão das reconstruções multiplanares, axial, sagital, coronal, oblíquo, 3D. Eu preciso avaliar as lesões de arcos costais utilizando a janela óssea. Melhora a minha sensibilidade para avaliação das fraturas. E a reformatação volumétrica me auxilia a expor a parte de maior densidade, que seria o osso.
é uma reformatação 3D, mais sensível para a avaliação das lesões associadas, principalmente o pneumotórax ou hemotórax pequenos. Entretanto, é um exame caro e é um exame pouco disponível. Dica de ouro: procure sempre por lesões associadas em ambos os métodos, seja na radiografia ou seja na tomografia. Você precisa procurar por lesões associadas. Então, sistematize o teu exame. Vamos lá. Esse aqui é um caso de um paciente que chegou com uma dor 9 de 10 na região do ombro. Tá? Então, a gente palpava a região da clavícula, a gente percebia que essa clavícula ela crepitava. Então, a gente já observa aqui, ó, uma fratura de clavícula. Tá? Ah, beleza, encontrei a fratura de clavícula, pronto. Vou referenciar esse paciente, tem mais nada a se fazer. Mas aí, ó, eu tenho uma fratura de arco costal também. Tá? Então, não deixe de procurar as lesões associadas. Tá? Não se comporte apenas diante de uma única alteração. Procure por lesões associadas. Então, procure pelos arcos costais mais superiores, alguma fratura. Então, aqui eu tenho uma fratura primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto arco costal. Tá? No aspecto lateral do quinto arco costal. Olha lá. Bom, vamos lá. Esse aqui é um outro caso. Agora vamos rever algumas radiografias para a gente poder aplicar o que foi dito até agora, foi discutido até agora. Então a gente já percebe, diante do trauma de tórax, que esse paciente ele tem uma redução da transparência na região do terço superior do pulmão direito. Eu percebo também uma obliteração do recesso costofrênico lateral direito. E aí a gente vai procurar por fraturas, ó, os arcos costais, corretor dos arcos costais, a gente não consegue caracterizar tão bem algum tipo de lesão. Então, a oblíqua, né, a oblíqua direita, aqui a gente já observa, ó, uma discreta solução de continuidade aqui nesse arco costal. Além disso, a gente também observa na radiografia em perfil. Esse paciente ele tinha dor na região do externo. A gente observa uma lesão do corpo do externo na incidência em perfil. Aqui no detalhe, a fratura aqui do arco costal e a fratura do externo como uma lesão associada, uma fratura completa com um desvio do corpo do externo. Outro caso, trauma de tórax, paciente com dor na região das costas, né, na região dos arcos costais posteriores. Então a gente observa que esse paciente ele tem um discreto desvio escoliótico da coluna torácica, mas a gente não observa nenhuma lesão de arco costal, nenhuma contusão, nenhuma área de redução da transparência, pneumotórax. Entretanto, quando a gente vai observar a radiografia em perfil desse paciente, a gente percebe um acunhamento do corpo vertebral aqui. Como que tem que ser o corpo vertebral, ó. Quadradinho. Ó, aqui. Outro corpo vertebral. Quadradinho. E aqui um corpo vertebral, ó, acunhado. Então, uma fratura em cunha do corpo vertebral. Então, não se esqueça de avaliar na incidência em perfil o externo e a coluna torácica, né? Coluna torácica ou coluna lombar. Aqui mostrando a importância da incidência oblíqua. Então, a incidência AP e a incidência
oblíqua. Então, olha aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 11º e 12º arcos costais à direita. A gente não observa nenhuma fratura, nenhuma solução de continuidade na incidência AP. Entretanto, quando a gente faz essa mesma avaliação da radiografia na incidência oblíqua, a gente observa uma solução de continuidade aqui em um dos arcos costais. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo arco costal à direita, mostrando uma solução de continuidade com um desvio mínimo desse arco costal. Então, olha lá, outro caso, a gente observa algumas fraturas. Ó, fraturas, e aqui um hemotórax, associado também a uma fratura aqui, ó. Então, hemotórax, né? Olha lá. Outro caso de outro paciente, uma radiografia do tórax em ortostase, a gente percebe um grande enfisema do tecido celular subcutâneo nessa topografia. Há algumas fraturas de arco costal aqui na base, uma redução da transparência no recesso costofênico lateral esquerdo e uma solução, uma faixa de radiotransparência no ápice esquerdo associada a um pneumotórax. Então eu tenho um quadro de hemopneumotórax traumático. Quando a gente vai avaliar a coluna, a gente precisa lançar mão de algumas estratégias. Então a gente divide a coluna em 3 segmentos ou 3 aspectos. Então, segmento anterior, médio e posterior. E aí, as regiões que mais fraturam são as regiões do processo espinhoso, o muro anterior, o muro anterior e médio, chamado de fratura explosiva. E quando eu tenho uma fratura segmentada, antero, médio e posterior, eu chamo de fratura por flexão de extração, fratura de Chance, que são essas lesões aqui. Processo espinhoso, parte anterior, muro anterior e médio, fratura explosiva, e fratura de Chance por flexão de extração, é quando ela comete todo o segmento anterior, médio e posterior. Então, toda avaliação de coluna eu preciso avaliar quanto ao tipo de lesão que pode acontecer. Olha aqui, eu tenho uma redução da altura, uma redução do aspecto anterior, uma perca de altura de L1, tá, associada a uma linha de fratura. Na radiografia em perfil eu vou avaliar justamente a perca da altura, beleza? Na incidência anterior-posterior, essa perca de altura ela é mínima. Então, tomar cuidado, porque nem sempre eu consigo caracterizar na incidência AP. Então, a incidência em perfil ela é muito mais sensível do que a incidência em AP. Aqui eu tenho uma fratura que envolve anterior e médio, ó, associada também a uma fratura do processo transverso ou processo espinhoso. Tá vendo aqui que tem uma flexão de extração, uma fratura de Chance. Na incidência em AP, olha aqui, tá aqui uma fratura dos pedículos, há um aumento da distância interespinhosa associada a uma ruptura dos processos transversos, ó, tanto à direita quanto à esquerda. Então, uma fratura por flexão de extração. Então, vamos praticar agora. Sexo masculino, 78 anos, atropelamento. Então, atropelamento, esse paciente fez uma tomografia de tórax, a gente já está avaliando os cortes transversais com janela óssea, então janela óssea, para a gente poder avaliar as fraturas, ó. Então, que eu já percebo uma infiltração gasosa aérea na região posterior à esquerda, associada à presença de uma fina lâmina de conteúdo líquido, algumas lesões dos arcos costais posteriores
Ó, então hemotórax. Isso, então olha lá. Você vai individualizar aqui, ó, as fraturas dos arcos costais. Tá aqui. Ó, outra fratura dos arcos costais posteriores. E a gente não vai ficar só nisso, né? A gente não vai avaliar só isso. Então, o que chama atenção aqui também, ó, uma fratura no corpo da escápula esquerda. Olha lá. Olha lá. A solução de continuidade no corpo da escápula. Então, fraturas associadas. Na janela de parênquima pulmonar, a gente observa que esse paciente ele tem um discreto enfisema no tecido celular subcutâneo, região posterior, região dorsal, associada a uma faixa moderada de pneumotórax. Ó. Então, além de umas áreas de contusão pulmonar e o sangue, né? Então, é uma pneumotórax. Então, como é que a gente caracteriza o pneumotórax? Então, aqui eu tenho o pulmão esquerdo, a pleura visceral está aqui, aderida nele. Ele está fazendo uma atelectasia, uma redução do seu volume, uma atelectasia passiva. A pleura parietal ela está aderida aqui na parede. E esse aqui é o espaço pleural sendo ocupado por ar. Então, como é que eu caracterizo o pneumotórax? Aumento da transparência pulmonar, associada a uma redução da trama broncovascular e linha de pleura. Tá? Então, eu tenho que visualizar a linha de pleura tanto na radiografia quanto na tomografia. E aí fica fácil para a gente entender a dinâmica das coisas. Ó. O paciente está deitado com as costas sobre a região dorsal. O ar ele é mais leve, ele sobe. O sangue ele é mais denso, ele desce. Então eu tenho hemopneumotórax traumático associado à fratura de arcos costais e escápula. Radiografia. A tomografia desse paciente mostrou que nós temos várias fraturas dos arcos costais posteriores, ó. Pelo menos 1, 2, 3, 4 fraturas nos arcos costais posteriores, associada a uma fratura da escápula. Tá aqui, ó. Uma fratura da espinha da escápula e corpo da escápula. Olha aqui. Essa é uma reformatação volumétrica, tá? 3D VR. Continuando, sexo feminino, 26 anos, trauma moto versus alto. É uma radiografia feita com a paciente em decúbito dorsal. Tá aqui. Paciente que provavelmente associado a outras lesões que incapacitavam ela de fazer o exame em ortostase. Então eu já identifico que a sensibilidade do método ela é baixa para algumas lesões, principalmente hemopneumotórax. Não consigo caracterizar tão bem isso, mas eu já percebo e consigo individualizar algumas fraturas nos arcos costais, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 fraturas aqui, ó, nos arcos costais superiores. E aí eu lembro de 2 características. Primeiro, é um trauma de alta energia, porque foi capaz de romper os arcos costais superiores e está fortemente associado à presença de pneumotórax. Beleza? Então eu vou correlacionar isso com a clínica e vou o quê? Vou solicitar uma tomografia para essa paciente. Por quê? Porque eu posso ter um pneumotórax, chamado pneumotórax oculto, já que a radiografia foi feita com a paciente em decúbito dorsal. Então eu já consigo caracterizar bem as fraturas nos arcos costais posteriores, ó, segmentos posteriores, associado a um hemotórax, ó. Consigo já individualizar o hemotórax. Então, vou discutir melhor aqui com vocês, ó, as fraturas dos arcos costais, ó, aqui, ó, com desvio, inclusive com desvio, uma fratura com desvio considerável. Olha aqui, ó. Não tem fratura de escápula, não tem fratura de clavícula, então não tem fraturas associadas. Eu também não consigo caracterizar fraturas dos corpos vertebrais ou do externo. Tá aqui o externo. Tá bom?
Então não consigo. Então na tomografia eu tenho que avaliar essas lesões. Na janela de parênquima pulmonar, eu já consigo identificar melhor a área de pneumotórax. Ó. Então eu tenho pneumotórax, eu tenho contusão e tenho sangue. Então, mais um quadro de hemopneumotórax. Tá bom? Que na radiografia, baixa sensibilidade, porque o exame foi feito com a paciente em decúbito dorsal. Masculino, 25 anos, trauma de alta energia. Capotamento. Então vamos lá. Capotamento. Uma radiografia de tórax. O que eu consigo observar aqui já é uma redução da transparência na base pulmonar direita. Ó. Áreas de redução da transparência associadas à contusão. E aqui a obliteração dos recessos costofrênicos associada a um derrame pleural por hemotórax. Tá? Se eu for mais criterioso, parece que eu estou vendo uma faixinha de pneumotórax aqui. Mas difícil de caracterizar com brevidade. Esse paciente fez uma tomografia de tórax com contraste. A gente já observa aqui, ó, áreas de densidade líquida. Olha lá. Associada a algumas áreas de atelectasia do parênquima pulmonar. E fraturas dos arcos costais posteriores à direita. Ó. Arcos costais inferiores. Ó. Tá? Eu já consigo caracterizar também finas lâminas de sangue no rebordo hepático. Olha aqui, ó. Certo? Uma fase arterial, então não é tão boa para a gente poder avaliar o parênquima esplênico nessa fase arterial. Tá? E aí parece que eu tenho uma impregnação heterogênea do contraste na região hepática. Entretanto, como essa é uma fase arterial, não é a melhor fase, vamos avaliar isso na fase portal. Vamos ver, olha aqui a fase portal. Na fase portal, a gente já consegue avaliar uma fina lâmina de líquido no rebordo hepático, associada a umas áreas de hipotenuação nos lobos hepáticos direito e esquerdo, próximo da vesícula biliar. No corte coronal, a gente observa umas áreas de hipotenuação relativas à contusão ou laceração hepática. Então, tomar cuidado aí quando a gente tem fratura dos arcos costais inferiores. Do lado direito, no hipocôndrio direito, eu prevejo alterações traumáticas hepáticas, e do lado esquerdo, alterações traumáticas esplênicas ou renais. Masculino, 20 anos, trauma por ferimento por arma branca. Então, arma branca, eu fico um pouco preocupado porque eu tenho lesão de pulmão, né? Então, eu já percebo aqui na radiografia em ortostase, em PA e perfil, uma formação de nível líquido na base pulmonar esquerda associada a uma lâmina de radiotransparência com pobreza da trama broncovascular e linha de pleura. Na radiografia em perfil, eu confirmo o nível líquido, né? Então eu estou diante de um quadro de hemopneumotórax, né? Hemopneumotórax traumático. Olha lá, o nível e a faixa de pneumotórax. Então, sempre tentar realizar a radiografia em ortostase, tá bom? Fratura de cartilagem costal, como eu tinha discutido no início, a sensibilidade na radiografia ela é baixa, então eu vou sempre ponderar, avaliar esse tipo de lesão na tomografia computadorizada. Então, olha aqui a densidade do osso, ó, densidade do osso, tá? E a densidade da cartilagem. Então, a cartilagem está aqui, a cartilagem está aqui. E aqui eu tenho até uma faixa de líquido, né? Provavelmente decorrente do trauma. Aqui numa reformatação MIP, VR, ó, eu consigo caracterizar as fraturas, ó, pelo menos duas fraturas aqui
Isso aqui mais visível, cartilagem costal. Tá? Então, lembrar que traumas dos arcos costais anteriores podem estar relacionados à fratura da cartilagem costal e a radiografia ela é pouco sensível para avaliação desse tipo de lesão. Espero que vocês tenham gostado do nosso curso. Espero que façam bastante proveito dessas aulas. E mais uma vez gostaria de agradecer, compartilhar um sentimento de alegria por conseguirmos chegar no final desse curso com aproveitamento exíguo de vocês e deixar meu contato à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, discutir algum caso, compartilhar. Estou sempre à disposição para a gente poder fazer da radiologia um lugar melhor e mais democrático. Abraços a todos.